Bom dia a todos os meus queridos seguidores. Quero pedir a vocês desculpa por causa que esses dias eu estive bastante deprimida, não gravei nenhum vídeo, não postei nada, mas conto com a presença de vocês. Também esses dias aqui estava fazendo muito calor e hoje está fazendo um friozinho gostoso, que tá dando mais ânimo para gravar o vídeo. Eu prometi do último vídeo que eu gravei, eu prometi que ia falar sobre a minha ida para o Japão. Então aqui vai começar a história. Em 1992, eu passei um contrato com um Nisei, um descendente de japonês, e fui para o Japão. Ao chegar no Japão, eu me deparei com nova cultura, nova língua, novas pessoas, e fiquei muito, assim, deu um choque cultural muito grande em mim logo na minha chegada. Aí eu comecei a trabalhar numa madeireira, e nessa madeireira eu encontrei uma senhora japonesa que gritava muito comigo. Ela não entendia que eu não sabia falar a língua japonesa. No começo eu não sabia falar nem bom dia, não sabia falar nada. Tanto é que quando eu cheguei em Nagoya, eu levei um choque muito grande ao ver todo mundo falando naquela língua estranha. A gente acostumado com os japoneses aqui que fala a língua japonesa, português, né? E cheguei lá, ninguém falava, todo mundo falando. E na época que eu fui, tinha pouco brasileiro no Japão. A cidade que eu fui mesmo só tinha 2 não descendentes, eu e um outro descendente de português, aí chamado Júlio. Aí fomos trabalhar nessa madeireira. Era um serviço muito pesado, muito corrido, muito puxado. E eu não tinha costume, não sabia. Fui trabalhar com 4 japonesas. Eu não sabia o que elas estavam falando. E teve uma que não tinha paciência, chamava Kamobepo-san. Kamobepo, o nome dela. O apelido dela era Bonitinha, porque era a japonesa, a senhora mais bonita de lá, bem idosa, do tempo da guerra mesmo, mas assim, bem conservada. Aí, ela era muito ruim, essa mulher. Ela judiou muito, muito, muito de mim. Foi a partir daí que começou a minha depressão. Eu comecei a sentir insônia muito grande. Chegava em casa na hora de dormir, eu não conseguia dormir, por causa que eu já ficava naquele problema psicológico dela ter gritado comigo o dia inteiro, e no outro dia, quando era o dia de eu trabalhar com as outras, eu dormia até bem, eu sentia bem, mas chegava, cada dia era com uma. Quando chegava o dia de eu trabalhar com ela, eu não dormia um pingo de noite, passava a noite toda acordada. Tanto é que quando deu o terremoto em Kobe, eu estava acordada, foi de madrugada, eu estava acordada, eu morava no estado de Hiroshima, e até lá o abalo foi muito grande do terremoto de Kobe. Aí, no outro dia, no refeitório, foi só escutando passar pela televisão as notícias da quantidade de mortos que teve em Kobe, inclusive teve brasileiros também mortos em Kobe. Aí, eu passei muito tempo, aí meus olhos ficavam assim tudo roxo, por causa de tanto não dormir e muito estresse demais. Aí tinha uma senhora lá, uma mulher, que ela estudou aqui no Brasil. Ela nasceu em Tóquio, mas ela estudou no Brasil, ela sabia falar bem português. E ela levava os brasileiros, ela era casada com um médico, ela levava os brasileiros no hospital, mas não no hospital do marido dela, no hospital público. Aí
ela me levou por causa que eu fui ficando estressada demais e muita dor no ombro, muita dor na cabeça e muita dor no estômago. Aí ela começou a me levar nesse médico. O médico começou a passar calmante para mim desde aí, mas não falou que eu tava com nada, não. Aí eu tomei muito remédio pro estômago, meu estômago doendo demais. Me levou num, num gastro. Aí ele pegou e passou uma endoscopia para mim, fez, falou que o meu estômago estava todo ferido de estresse. Aí eu comecei a tomar remédio de estresse desde essa época. Aí durante o tempo que eu fiquei no Japão, passei por outro serviço ruim também, mas muito, assim, mas bem melhor do que os 2 anos que eu passei trabalhando com aquela senhora. No último eu fui trabalhar no último não, nesse intervalo eu fui trabalhar saí de lá quando terminamos de pagar nossa passagem, saí de lá e fui trabalhar numa fundição. Essa fundição o serviço era terrível. E tinha muita hora extra e para ganhar bem brasileiro tem que fazer bastante hora extra. Eu trabalhava 30 dias por mês, 30 dias, e fazia 4 horas extra fora as 8 horas normal. Aí eu fiquei cansada demais, um dia eu peguei e desmaiei lá na firma. Eu cheguei cedo, era um dia de domingo, e desmaiei lá na firma. Aí o chefe da firma pegou e me levou no médico, fizeram uma